a armação todos. retangular E, de azul. fato, a Acessibilidade Toolkit começa justamente com a descomplicação. E WCAG realmente é algo complicado e esse é o intuito da criação do Acessibilidade Toolkit. Me descrevendo rapidamente aqui para todos, para quem não está me vendo, né, na telinha, eu sou uma pessoa homem com cabelo curto, uso óculos nesse momento, pele clara, utilizo uma camiseta branca no momento e atrás de mim há uma parede amarela e uma estante coberta, tem alguns livros ali, mas aí eu cobri a estante justamente para ter menos elementos visuais aqui na tela e facilitar para quem está enxergando e me olhando, já que o ambiente que eu estou aqui não é tão propício assim para essa apresentação digital. Mas é isso. A gente vai falar aqui de Acessibilidade Toolkit, que é o guia wcag.com, e aí vai ficar mais claro para vocês o que é isso, na verdade, né? Então vamos começar. Rapidamente também continuando uma apresentação sobre mim, hoje eu trabalho no Itaú, na verdade eu estou no Itaú desde 2008 e trabalho na equipe de Design Ops, que fica na Superintendência de CX, Customer Experience, com foco atual em 100% em acessibilidade. Desde 2018 eu tenho esse foco de trabalhar exclusivamente com acessibilidade internamente. Também sou professor convidado de acessibilidade na SPM Belas Artes e hoje também acabo trabalhando como instrutor na Mergo User Experience. Também com o tema acessibilidade. Enfim, acessibilidade está em todos os momentos da minha vida. Primeiramente, a pergunta: por que criar um toolkit de acessibilidade? Mas aí, antes da gente falar sobre isso, vamos tentar explicar o que é a tal da WCAG, que é justamente essa sopa de letrinhas aí que gera confusão para muitas pessoas, e muitas pessoas ainda não tiveram acesso, por incrível que pareça, porque ela existe desde 99, mas mesmo assim há muitas pessoas que ainda não a conhecem, não tiveram um primeiro contato com ela ainda. Basicamente, é o acrônimo em inglês de Web Content Accessibility Guidelines, e o que a gente está focando aqui que são as diretrizes de acessibilidade para conteúdo web, né? E é importante a gente sempre frisar uma palavrinha em especial, que é o content. É como eu estou disponibilizando o meu conteúdo para todas as pessoas, independentemente de quem sejam essas pessoas e independentemente do local que elas estejam acessando o seu conteúdo. Hoje a gente pode consumir um conteúdo de um site, de um aplicativo, por exemplo, em diversos ambientes, não necessariamente aquilo que você está pensando. Então, quando você faz um site, esse site ele pode ser acessado de diversos lugares, pode ser acessado através de um navegador no desktop, pode ser acessado através de um celular, pode ser acessado através até de uma televisão com acesso à internet, e hoje em dia acaba sendo muito comum esse recurso. Enfim, a gente não sabe necessariamente onde vai ser esse primeiro contato de nossos produtos e serviços com o consumidor. Então, o foco é você disponibilizar o seu conteúdo que seja fácil e inteligível em qualquer ambiente, qualquer lugar. Então, o foco da WCAG acaba sendo esse, contemplando todas as situações. Quando você vai começar a estudar sobre a WCAG, quando você vai começar a estudar sobre acessibilidade, você vai cair naturalmente na WCAG, porque essas diretrizes não é apenas no Brasil ou uma parte específica do mundo. Na verdade, elas são diretrizes que atendem a todo o mundo, né? E aí o que acontece? Você vai pesquisar onde? No Google. Então aqui eu tenho uma representação de uma pesquisa do Google onde eu digitei WCAG na busca. Quando você digita WCAG na busca, você encontra mais de 8 milhões de resultados diferentes, ou seja, você tem muito conteúdo. Só que assim, ao mesmo tempo que você tem muito conteúdo, qual é o conteúdo relevante e aonde você consegue extrair boas informações a respeito daquele material? Então você começa a entrar nos documentos oficiais do W3C, né, que é quem organiza, né, a WCAG e também os padrões de internet, como HTML5, CSS e outras questões também. E aí você chega nessa documentação. Num primeiro momento, você acha aquilo tudo muito rico, né? Você começa a achar... Eu estou exibindo agora algumas telas com uma série de informações, com muito conteúdo extenso, que nem vale a pena ler aqui nesse momento e nem daria tempo para ler. Por quê? Porque as informações estão lá e são realmente muito ricas. Você começa a entender que você tem todas as informações relacionadas aos critérios, a finalidade de cada um dos critérios de sucesso, os benefícios que você tem ao aplicar cada um dos critérios, porque a WCAG é formada por critérios. E como seria isso? Atualmente, são 78 critérios de sucesso. Só que para você ler esse conteúdo versus vezes 78, imagina o tempo que você vai levar. Então,
No primeiro momento, a primeira coisa que você tem na cabeça é o quê? Você tem aquela expressão, eita, que legal, que da hora, achei um conteúdo rico e interessante. E aí você começa a entrar no detalhe. Então aqui, por exemplo, eu estou justamente num dos critérios de sucesso que é relacionado a legendas, a importância de você colocar legendas em vídeos e qualquer tipo de material visual ali com a transmissão de informação. Eu estou rolando nesse momento a tela como se eu estivesse navegando, só para vocês terem uma noção da quantidade de informações. Enfim, está tudo lá bem documentado, para quem quiser realmente se aprofundar. Só que aí, a partir desse momento, você tem outra percepção e você literalmente vai exclamar um vixe. Isso é tenso. E aí, o que você vai fazer? Tchau, não quero mais saber da WCAG, porque tem muita informação, eu não tenho tempo para ver isso. Eu preciso achar outra forma para resolver meu problema de acessibilidade nos produtos digitais. Então, novamente vem a pergunta, por que eu crio um toolkit de acessibilidade? Aí, respondendo, é justamente devido à complexidade que tem em compreender a WCAG. A WCAG, ela demora para ser estudada. Ela, às vezes, é muito chata, de fato, e também acaba sendo complicada se você não tem um conhecimento, por exemplo, de design de interação para algumas questões, ou de código para outras questões, ou mesmo de comportamento humano, interação humano-computador. Então a WCAG ela vai atender diversos aspectos e apesar de ela ser escrita de uma forma que todas as pessoas possam compreender, você vai, invariavelmente, você vai chegar em alguns pontos que você vai ter uma complicação maior no entendimento. E aí, o que acontece? Esse pensamento contribui para dois fatos principais. O primeiro é o não entendimento correto das diretrizes de acessibilidade e o segundo é a não adoção completa das diretrizes, o que pode provocar, além de uma acessibilidade parcial, uma falsa sensação de que o seu produto está acessível, inclusive, para todas as pessoas. Então, a WCAG ela precisa ser contemplada em todos os seus aspectos. Uma coisa interessante, quando eu comecei a estudar a WCAG em 2012, mas eu só fui entendê-la de fato em 2017, 2018, que foi quando eu criei o Toolkit e a gente já vai chegar lá, mas eu comecei a estudar em 2012, então, ou seja, ali foi um tempo de 5 anos. Nesse período de pesquisa e tudo mais, teve também, foi após, na verdade, eu comecei a achar muitos artigos. Aí, após a criação do Toolkit, eu achei um material muito rico, que foi escrito pela Thalita Pagani e foi publicado no Web para Todos, no Movimento Web para Todos, que era um artigo onde ela falava sobre os desafios e oportunidades de pesquisa em acessibilidade e inclusão digital no Brasil. Onde o primeiro desafio, existiam alguns desafios lá no artigo, não vou citar todos aqui, o que interessa é um dos desafios, que era o desafio 1, que é a adoção de recomendações de acessibilidade em sites e publicações científicas. A pergunta era, existe de fato uma dificuldade no entendimento das recomendações de acessibilidade, mesmo com a adaptação ao contexto brasileiro? A resposta é um veemente sim. Né? Há uma grande dificuldade na compreensão dessas informações, sim. Então, qualquer pessoa envolvida no desenvolvimento de aplicações digitais vai ter que estudar a WCAG, mas sim, é complicado porque você não vai adquirir o conhecimento de uma hora para outra. Né? Então, você depende muito de um estudo ali bem aprofundado para interação com as pessoas, iteração naquilo que você está desenvolvendo no dia a dia, enfim, vai e vem, né? Verificação se está errado, aplicação prática. Perfeito. Da onde surgiu a primeira ideia do Toolkit, diante disso tudo? Eu comecei a aplicar workshops de acessibilidade no Itaú, em 2017, quando eu já estava na área de User Experience, na área de UX, e aí eu comecei a aplicar workshops para os designers. E eu percebi justamente que a maior dificuldade dos designers naquele momento era justamente compreender para que servia a WCAG, ou o que era a WCAG. E aí a minha ideia foi criar o quê? Um formato de card sorting. Qualquer um que hoje trabalhe com ferramentas de design thinking ou qualquer coisa do gênero, quando você vai aplicar uma dinâmica em grupo, você tem uma série de ferramentas disponíveis. A que eu gosto, uma das que eu mais gosto, é o card sorting. E eu enxerguei essa possibilidade de tentar pegar os critérios da WCAG em um formato de card sorting para passar para as pessoas. Dividi as pessoas em grupo e comecei a aplicar através de exercícios práticos ali. Aquilo ali me deu um norte e eu percebi que aquilo estava sendo muito útil. Esse é um exemplo
de aplicação num dos workshops realizados no Itaú em 2017. É só uma foto ilustrativa onde há algumas pessoas ao redor da mesa, no caso 4 pessoas ali, tem um computador ao lado, mas o que importa são as cartinhas, né, em formato de baralho ali, distribuídas na mesa, onde as pessoas estão selecionando algumas, excluindo outras, justamente de acordo com o desafio proposto naquele momento, que é como você acaba fazendo um card sorting de fato. Card sorting acaba sendo isso. Para quem nunca ouviu esse termo, é basicamente você pegar um conjunto de cartas com algumas informações, você receber um desafio. Nesse caso, o desafio era, com base num wireframe apresentado, numa tela apresentada ali para as pessoas, quais critérios você acha relevante ao utilizar a WCAG, né? E aí, em grupo, as pessoas discutiam, tendo um primeiro contato, com resuminhos, ficava muito mais simples as pessoas compreenderem a aplicação prática daquilo, e aí segue-se a apresentação. A partir daí, eu comecei a ver uma potência naquele material. E aí eu fui pesquisar no mercado, né? Porque existe toolkit para tudo. Para quem trabalha com métodos de design thinking, né, sabe que existe toolkits para qualquer tipo de informação. Então, quando você vai pesquisar no mercado, aqui eu estou apresentando alguns deles. Eu não vou listar todos e nem descrever exatamente todas as telas para não perder muito tempo, mas quando você pesquisa toolkits, você vai encontrar de toolkits de design, como um exemplo aqui da IDEO, que trabalha constantemente questões relacionadas ao design. Method Cards, que aqui é um material do governo dos Estados Unidos. Você tem o Open Innovation Toolkit da Mozilla, fabricante do browser Firefox. Você tem o Toolkit de inclusão da Microsoft, que é bem legal, por sinal, recomendo a todos utilizarem aí no dia a dia. Você tem diversos toolkits, eu estou apresentando outros aqui, o Method Kit, até toolkit para criar banheiro você tem. É muito legal isso que você encontra para todos. Só que eu trago outra afirmação, ou seja, existe toolkit para quase tudo. Por quê? Porque não existia para WCAG ainda. Aí eu falei, poxa, beleza, já que eu peguei esse material, vamos começar a criar. E aí começou o processo de criação desse material para facilitar essa compreensão. Tudo começou no MVP do Toolkit, que era aquilo que eu havia mostrado. Esse MVP é composto de cartinhas feitas ali num papel sulfite mesmo, em que eu fiz rapidamente o título, o princípio ao qual cada critério era relacionado, qual o nível de criticidade, que são níveis de criticidades diferentes, e um breve resuminho. Era basicamente esse formato. A partir daí, eu comecei a desenvolver um layout para algumas cartinhas, para um formato final, né? Fiz alguns rafes e anotações, alguns rabiscos literalmente falando, e aí eu cheguei no material quase final, que já era o formato das cartinhas. Só que havia um processo de revisão dos conteúdos. E alguns desses conteúdos passaram por até revisões. Vou dar um exemplo bem prático. Quando você pega e traduz o material do inglês para o português, vamos pegar o segundo... Eu estou exibindo dois dos critérios de sucesso da WCAG. Eu vou falar só de um deles aqui, que é o várias formas, que é o mais rápido e curto ali. A tradução para o português, do resuminho, ficava da seguinte forma. Está disponível mais de uma forma para localizar uma página web num conjunto de páginas web, exceto quando a página web for o resultado ou um passo de um processo. Tá bem simples de entender, né? Entre aspas, simples, né? Aí o que eu acabei fazendo? Através desse processo de revisão do conteúdo, eu facilitei o acesso à informação, porque facilitar o acesso à informação também é acessibilidade. Então, aí acabou ficando da seguinte forma. O usuário sempre deve ter opções e formas diferentes para acessar ou localizar um determinado conteúdo. Simples assim. O que significa esse critério? O usuário ele deve achar um conteúdo num site através de um menu de navegação, através de uma busca, através de um mapa do site. Você precisa dar opções para a pessoa encontrar um mesmo conteúdo, não uma única opção. Então, por quê? Porque tem pessoas que gostam e preferem utilizar uma busca ao invés de um menu de navegação. Às vezes não é questão de preferência, às vezes é questão de que a tecnologia assistiva que ela está utilizando só permite utilizar daquela forma. Então, a gente tem que pensar, inclusivamente, em diversas possibilidades de uso e esse critério traz essa questão. E a partir daí houve mais evoluções, onde eu trouxe também um exemplo prático. Nesse caso ali do várias formas, eu coloquei na carta final, né, no modelo final, exemplo. Um mesmo conteúdo pode ser acessado por um menu de navegação e também um campo de busca no site. Então, alguns dos critérios, aqueles que eu achava que podia gerar confusão, eu trazia também um exemplo. Então, basicamente, foi dessa forma que foi evoluindo o material. Aí eu comecei a construir o boneco
né, em design gráfico, a gente chama de boneco a composição antes de ir para uma gráfica, para de fato imprimir. É quase a gente criando um modelo prévio daquilo que a gente quer que vai para a gráfica final, para ver se está dando certo e tudo mais. Então eu comecei a compor essas cartas. Isso daqui, o que eu estou exibindo na tela agora são impressões em impressora jato de tinta, por sinal, aqui em casa mesmo. Eu comprei um papel um pouquinho mais grosso, que era para simular o cartão, ao invés de ser papel sulfite, e comecei a imprimir o formato das cartinhas final com todas as informações, que eram os princípios, as recomendações de cada critério, qual o nível de criticidade, o título daquele critério, o número do critério, a descrição e um link de referência. Com um link no papel não vai ser possível para todo mundo. Então, no verso da cartinha, eu coloquei também um QR Code para direcionar a pessoa mais rapidamente para aquele link e para aquele critério. Por quê? Porque hoje a gente está falando de um resumo. O resumo não é suficiente, às vezes, para entender. A pessoa vai ter que acessar para conseguir compreender melhor. E aí, a partir daí, eu fiz toda a colagem. O que tem na tela agora é a cola Prit, literalmente cola Prit, aquela cola em bastão, para quem não conhece o Prit, né? Você, literalmente, eu imprimi, fui recortando, colando, fiz o processo também de embalagem. Então, como eu me formei em desenho industrial, eu já tinha trabalhado com embalagens, eu tenho conhecimento de design gráfico, então fiz toda a composição do material com a embalagem e tudo mais. E aí tem a composição final aqui com as cartinhas já impressas, cortadas, manipuladas e dentro da caixinha. E aqui eu tenho uma disposição das cartas com as cores separadas. Também fiz um mini manual de instruções para quem nunca teve acesso ao material entender como que seria feita a visualização das informações. E aqui a composição final com as cartinhas, com a caixinha, com os manuais e com o baralho. O formato, ele tem literalmente um formato de um baralho. Então. Os folhetos. Considerações sobre design inclusivo. Eu levei em consideração que eu estou trabalhando com 4 princípios fundamentais: perceptível, operável, compreensível e robusto, cada um deles com uma cor específica, mas como algumas pessoas têm dificuldade de enxergar cores, além das cores, eu acabei aplicando texturas nas cartinhas justamente para identificar além da cor, e também trabalhei com uma fonte muito conhecida, porque a gente tem muito problema de fontes acessíveis. Então aqui eu trabalhei com uma fonte chamada Tiresias, ela é uma fonte open source e foi criada em conjunto com o Royal National Institute of Blind People, que é justamente uma organização que trabalha com pessoas com deficiência visual, e aí a gente tem uma diferença muito grande. Por exemplo, quando você escreve ilustração com a letra Arial, ou a fonte Arial, o I e o L se confundem. Agora, se eu pego o I e o L da fonte Tiresias, eu tenho uma clareza muito grande qual é um tipo de letra diferente. Então, até nisso a gente precisa pensar inclusivamente. Foi o trabalho que eu acabei fazendo. O texto com a aí chegou a versão digital, e a WCAG.com precisava transmitir isso também de uma forma digital, porque o baralho não era suficiente. Foi a segunda etapa do processo. Então, hoje, quem acessa guia.wcag.com tem acesso ao mesmo baralho, as mesmas cartinhas ou as diretrizes de uma forma resumida. Eu estou exibindo agora um vídeo de navegação como se eu estivesse navegando por esse conteúdo, e são literalmente as cartinhas com cada um dos critérios, atualmente 78, na versão 2.1 da WCAG. E lá vocês vão ter acesso a todos eles, e cada um dos critérios traz um link levando para o critério original em inglês, para vocês terem uma informação maior, caso o resumo de cada um dos critérios não seja suficientemente bom para você entender aquele critério. Feedback e repercussão sobre tudo isso que eu lancei. Quando eu lancei isso no artigo, detalhe, quando que eu fiz isso? No Carnaval de 2018. Eu não tinha dinheiro para viajar, não ia sair de casa. O que eu vou fazer no Carnaval? Eu gosto do samba e tudo mais, mas não sou chegado muito lá. O que eu vou fazer no Carnaval? Vou fazer um toolkit de acessibilidade. Foi basicamente isso. Os meus 5 dias de Carnaval foram enfurnados em casa fazendo esse material. Quando eu lancei, publiquei, mandei o artigo, aí eu tive vários feedbacks positivos, não vou ler todos aqui, eu estou mostrando alguns, mas aí, por exemplo, Marcelo, excelente iniciativa, pode ter certeza que eu vou usar em aula e te aviso dos resultados. Tem um aqui que eu não posso falar, que foi um palavrão, parabéns, é o que consigo expressar agora, que projeto incrível, parabéns pela iniciativa, e assim foi indo. E eu vi que aquilo gerou muita repercussão bacana, e teve muita coisa mesmo. As pessoas começaram a utilizar nos eventos como referência, isso eu achei muito legal. Sempre que alguém usa, alguém me manda uma foto. Então, por favor, se vocês virem isso sendo utilizado, mandem fotos também, por favor. E as pessoas começaram a imprimir. Por quê? Porque eu disponibilizei todo o material de forma gratuita no GitHub. Se vocês acessarem acessibilidadetoolkit.com, vocês vão ver lá o link
para download da versão PDF e vocês podem manipular. Está licenciado sobre Creative Commons, ou seja, vocês só precisam citar a referência, mas vocês podem editar do jeito que vocês quiserem. Então, para uso pessoal, eu tive pessoas tweetando isso, o Wagner aqui no caso, a Luísa Guerra do Maximilias imprimiu e para toda a equipe de qualidade lá do Maximilias, onde ela trabalha. O pessoal da Senior Sistemas fez um layout muito mais bonito que o meu e imprimiu isso para a equipe deles. A galera da Sky também fez uma versão para eles também. E eu não posso deixar de dizer o W3C por conta do próprio Reinaldo Ferraz, que deu a dica aí antes da minha apresentação agora do evento. Ele foi uma das pessoas que viu o material, enxergou um potencial naquilo e promoveu a impressão feita pelo próprio W3C, que foi feita para o evento WebBR 2018. Foi muito legal. Essa versão impressa eu não tenho mais. Em breve eu vou ter, tá? Mas nesse momento eu não tenho mais. Para finalizar, quais são os próximos passos? Na verdade, todos os próximos passos que eu tinha imaginado anteriormente já foram feitos. Era transformar o site num PWA, Progressive Web App. Para quem não sabe, você pode instalar o site como se fosse um aplicativo no celular, então ele já é desse formato. E agora, meu próximo passo, que vai ser um caminho aí bem diferente do que eu imaginava e eu não sabia que eu podia chegar ali. Vai ter o evento, inclusive, Design 24, no dia 17 de setembro desse mês agora, que é um evento internacional, o maior evento de design inclusivo. Vão ser 24 palestras durante 24 horas e uma delas vai ser a apresentação desse toolkit. Lá eu vou ter um tempinho um pouco maior, porque eu vou apresentar mais coisas. Mas é isso, fica o convite, é totalmente gratuito também, para assistir a apresentação por lá. E vou internacionalizar o toolkit, deixando ele em inglês e contando com a parceria também de algumas pessoas para revisar o conteúdo. E era isso que eu tinha para apresentar, gente. Muito obrigado. O site oficial guia.wcag.com ou acessibilidadetoolkit.com. Minhas redes sociais, Instagram e Twitter, @msales. E o LinkedIn, vocês me acham por Marcelo Salles ou msales78. Eu agradeço demais o convite novamente e a possibilidade de apresentar esse material para vocês. Muito obrigado. Hand Talk.